Nesses últimos 40 anos, a gente já investiu mais de R$ 1 bilhão em R$ 1 bilhão em iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável daquela região, trazendo componentes ambientais, sociais e também culturais. Olá, eu sou a jornalista Renata Varandas e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a diretora de soluções baseadas na natureza da Vale, Patrícia Darós. Olá, eu sou Renata Varandas e este é mais um episódio do Esfera Cast. Quem está comigo aqui é a Patrícia Darós, diretora de soluções baseadas na natureza da Vale. É isso, Patrícia? Isso mesmo. Patrícia, começo te perguntando como que é a atuação da Vale na Amazônia, a gente copia aqui 30, estamos em Belém, ao longo desses últimos 40 anos, contribuiu para a preservação ambiental e também para o desenvolvimento das comunidades locais que tantas vezes são tão esquecidas, né? Eu acho que é uma relação, eu chamo de parceria. A gente está no mesmo território que essas comunidades, a gente está no território que é um hotspot de biodiversidade, né? E a gente está ali tentando integrar, na verdade, né, uma atividade produtiva que é a mineração com a conservação de uma floresta que é tão importante não só para o Brasil como para o mundo. E debaixo dessa floresta existem pessoas, e a gente também precisa conviver, né, em harmonia com essas pessoas. Então a Vale nos últimos 40 anos, ela vem desenvolvendo uma série de iniciativas em que a gente busca exatamente valorizar essa conservação ambiental, porque a gente está nesse mesmo ambiente, convivendo com esse ambiente, então preservar, conservar esse ambiente é também olhar para o nosso negócio. E, ao mesmo tempo, numa relação com as comunidades que estão no nosso entorno, criando ali condições não só para o desenvolvimento do nosso negócio, mas também para o desenvolvimento sustentável, né, dessa região com as pessoas que ali estão. Então, para você ter uma ideia, Renata, nesses últimos 40 anos, a gente já investiu mais de R$ 1 bilhão em R$ 1 bilhão em iniciativas voltadas aí para o desenvolvimento sustentável daquela região, trazendo componentes ambientais, sociais e também culturais. E um ponto super importante, você vai dizer assim, Patrícia, mas dessas iniciativas, boa parte delas podem ser compliance, relacionadas ao negócio, a forma de você compensar. Sim, só que desse 1 bilhão, 910 milhões foram iniciativas voluntárias. E aí, quando a gente olha, assim, essas iniciativas, a gente pensa, essas iniciativas trazem um resultado para a gente, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer sozinhos. Então, a empresa, ela estabelece parcerias de longo prazo, né, e dentro de um diálogo muito transparente com o poder público. A gente vem apoiando muitas políticas públicas, que são fundamentais, seja elas voltadas para a conservação ambiental, mas também para o desenvolvimento dessas comunidades. Vou trazer um exemplo. A gente 60% da produção hoje da Vale sai do mosaico de Carajás. Sai exatamente ali de Carajás, né? O mosaico são 6 unidades de conservação que a gente ajuda a conservar junto com o ICMBio. Muita gente não sabe disso, mas a Vale, as suas operações ocupam 3% desse mosaico. Então, o mosaico ele é 5 vezes a cidade de Belém. E a gente ocupa e opera em só 3% desse total, ou seja, a gente ajuda a conservar 97% dessa floresta, né? Além disso, vou dar um outro exemplo, a gente acabou de lançar em parceria aqui com o estado do Pará, né, o Parque da Bioeconomia e Inovação da Amazônia, né? A gente vê, na verdade, na bioeconomia, uma atuação super relevante para que a gente possa olhar para essa floresta e entender que existe a possibilidade da gente empreender na natureza. E, nesse sentido, apoiar essa política pública significa olhar para as cadeias da sociobiodiversidade, para o potencial todo que tem ali, como é que essas comunidades que estão ali, que ajudam a manter aquela floresta em pé, se usufruam dessa política pública. Então, é nessa perspectiva que a Vale vem há 40 anos olhando a sua presença na Amazônia, com parceria, com diálogo, né, e com iniciativas que são de fato estruturantes. Agora, Patrícia, quais que são os principais compromissos da Vale em relação à descarbonização e à redução de emissões até 2050? Então, bom, nosso negócio é descarbonização. Quando a gente olha hoje toda essa discussão relacionada às mudanças climáticas. Quando a gente produz um minério de alta qualidade, né, a gente está contribuindo
para esse processo de descarbonização mundial. Então, o nosso minério de alta qualidade, ele produz uma pelota que, quando a gente coloca ela dentro da siderurgia, ela consegue reduzir 10% das emissões da cadeia da siderurgia, que é uma das cadeias que mais emite, né? Então, nesse sentido, a gente contribui. Quando a gente olha essa discussão, a Vale ela tem 3 grandes metas fundamentais. Uma meta que é de reduzir 33%, né, das suas emissões, isso for com I2. Então, como é que a gente olha para dentro do nosso processo de produção, e a gente investe muito em tecnologia e inovação para tentar melhorar essa produção, né, esses processos, reduzir as emissões. A gente tem uma meta que é ser net zero em 2050. Está longe, mas está perto. A gente precisa ainda de tecnologias que nos ajudem. É um longe ali, 25 anos é rápido, né? E a gente tem uma outra meta muito ousada, que é de redução de 15% do Scope 3, que tem a ver com a nossa cadeia de valor, né? Que bom, a gente produz aqui e vende no Japão, vende na China. Então, todo esse processo requer que a gente olhe para toda essa lógica e invista muito em pesquisa e desenvolvimento. Pra você ter ideia, Renata, a Vale está investindo 7 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, olhando toda a sua cadeia. Então, a gente vem trabalhando com mais de 50, fazendo parcerias com mais de 50 fornecedores, né, dentro da sua cadeia de valor, para tentar entender como que esses fornecedores também implementem inovações e tecnologias no seu processo de descarbonização. A gente está trabalhando aí para produzir os nossos briquetes verdes, né, que é um produto que, quando entra no alto forno, ele tem a capacidade de reduzir em até 10% essas emissões. A gente está falando de construção de hubs, né, e que, olhando aí a produção, também vai tentar produzir produtos de baixo carbono, né, e que são produtos fundamentais nessa transição energética. Então, descarbonização, para a gente, hoje, é o nosso negócio, né, e quando a gente olha toda a discussão do potencial dos minerais críticos, a Vale está, né, no bojo dessa discussão, né? A gente produz minério de ferro de alta qualidade e a gente produz cobre e níquel a partir da Vale Metais Básicos. Patrícia, o que é a mineração do futuro? Passa por aí? Passa por aí. Mineração do futuro como é que você trabalha esses processos de descarbonização, mas também um outro elemento que são as soluções baseadas na natureza, né? Então, se a gente está minerando em áreas de hotspot de biodiversidade, a gente tem toda uma agenda voltada para soluções baseadas na natureza, que é fundamental para o nosso negócio. Biodiversidade também é fundamental para o nosso negócio. Então, vou dar 2 exemplos. Além da gente ajudar a proteger lá, né, e conservar 800 mil hectares, né, do mosaico de Carajás, hoje a gente tem parceria, por exemplo, com o ICMBio, para proteger mais 115 mil hectares com 7 unidades de conservação no Brasil. Por que isso? Porque a gente tem uma meta florestal com a meta voluntária, que é recuperar ou proteger 500 mil hectares além das fronteiras da Vale. Isso não é só contrapartida? Não. Essa meta, inclusive, é uma meta voluntária, é uma meta de adicionalidade. Então, hoje, quando a gente olha toda a agenda de proteção florestal da Vale, a Vale ajuda a proteger mais de 1 milhão de hectares, né? Então, isso é fundamental, porque quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, tem um potencial muito grande no Brasil olhando essa agenda. O Brasil é um celeiro do ponto de vista de soluções baseadas na natureza. E quando a gente olha toda essa discussão da COP, relacionada aí às crises das mudanças climáticas, a gente ainda precisa de muita tecnologia, Renata, para chegar lá, né, para dar conta dos desafios. Mas hoje é a floresta que ainda nos dá essas respostas, né? E proteger, conservar, pensar negócios advindos da floresta é super importante para essa agenda. Agora, para terminar, como é que a Vale está se preparando para esse evento da COP30? A Vale, bom, a gente já está há 2 anos na discussão aqui, desde quando a Belém foi anunciada como a sede da COP30. Eu acho que faz todo sentido, quando a gente olha hoje a discussão né, da transição energética, da necessidade da gente pensar um novo modelo econômico, ela ser aqui, ser na Amazônia, né? A Amazônia, ela tem um papel fundamental. É simbólico também, né? Mundial, né? É um bioma importante quando a gente olha essa discussão. Então, ser aqui em Belém, e a gente estar aqui há 40 anos, é óbvio que a gente quer ter uma presença importante, né? E a gente quer ter uma presença importante por quê?
Porque descarbonização é um tema importante para a gente, soluções baseadas na natureza é um tema importante para a gente, e transição justa é um tema importante para a gente, porque a gente tem que falar de adaptação e resiliência também, né? E aí, como é que é isso? Bom, nós vamos chegar com tudo isso que a gente está fazendo ao longo desses últimos anos, né? Então vamos entregar tudo aquilo que já existe de soluções e de tecnologia olhando descarbonização. Nós vamos entregar já esses modelos e esses cases, né? O governo disse, a gente quer cases concretos. Nós vamos apresentar cases concretos de que soluções baseadas na natureza já existem, estão aqui e a gente pode ser referência para o mundo, mas a gente também vai trazer uma discussão de transição justa. A adaptação e resiliência é fundamental. E é fundamental para qualquer negócio, hoje, quando a gente está aqui vendo esses eventos climáticos extremos, mas é importante também para quem vive aqui, para quem vive debaixo dessas florestas, né? E, de uma certa forma, para o Brasil como um todo. Patrícia, então agora para a gente encerrar, são 5 perguntas em 1 minuto. Eu vou colocar o cronômetro, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Valendo. Uma característica sua que te fez chegar onde você está? Eu acho que é relacionamento. Eu gosto de me relacionar com todo mundo. Uma coisa que você faria diferente na sua carreira? Eu não faria nada diferente. Eu tenho muito orgulho da carreira que eu construí e muito orgulho da cadeira que eu estou sentada. Agora, se você fosse presidenta, e tivesse o poder de sancionar, né, uma lei, qual que é a primeira lei que você sancionaria? Educação integral para todo mundo e principalmente trazendo a pauta ambiental no âmbito desse currículo. Qual que é o principal desafio do Brasil hoje? Eu acho que é a questão das desigualdades sociais e eu acho que isso rebate muito na questão de como é que a gente está cuidando aqui da nossa casa. Para terminar, quem que é a figura brasileira que mais te inspira? Eu tenho muitas figuras e muitas mulheres que me inspiram, mas eu acho que a Fernanda Montenegro, para mim, é um exemplo de uma mulher forte que nos ensina a envelhecer com sabedoria. 1 minuto, certinho. Patrícia, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. E não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima.